Aquele que é a palavra pouco fala, ele age. Esse é Deus. É curioso. Jesus é o verbo divino e ele ali naquela entrevista de Pilatos entrevistando Jesus, e Jesus estava sendo o cordeiro mudo levado ao matadouro. Isso é bastante curioso. Como pode aquele que é a palavra ser de poucas palavras? Mas isso é lindo. Isso nos mostra que Deus está em tudo, que você não precisa ouvir uma voz audível. Se isso acontecer, isso é bom, isso é um privilégio, mas ao mesmo tempo isso acaba não sendo muito bem uma fé. A fé mais pura é sem ver, sem ser capturada pelos sentidos do corpo. O ouvir a palavra de Deus que traz a fé não é ouvir com esses ouvidos, são ouvidos espirituais. A minha ovelha ouve minha voz. A voz de Cristo é percebida não é pelos sentidos. Todos podem ouvir com os ouvidos, mas quem pode ouvir como está escrito? Está escrito que Deus lhes deu um espírito de profundo sono até os nossos dias, para que vendo não veja, ouvindo não ouça, não sejam convertidas, não sejam salvas. Essas são as pessoas reprovadas. Isso está escrito no profeta Isaías, e o nosso Salvador Jesus reproduz também essa escritura, porque nem todos são ovelhas, nem todos conseguem captar, nem todos são da verdade. Ele mesmo disse: aquele que é da verdade, todo aquele que é da verdade ouvirá a minha voz. Aquele que é de Deus escuta as palavras de Deus. E quem não é de Deus não há de ouvi-la, de escutá-la. E aprofundando-se mais, ouvir quer dizer entender, receber, compreender, entrar dentro de você. Se a palavra é compreendida, é recebida dentro de você, essa palavra, se é de Deus, ela é viva e poderosa para reproduzir, para não voltar vazia. Então há uma manifestação. A palavra germina. Crie, por isso falei. Na parábola do semeador, tem algumas traduções na Bíblia. A parábola do semeador, se eu não me engano, vai estar no Evangelho de Lucas, no capítulo 8 ou capítulo 10. Mas essa mesma parábola é também reproduzida por Marcos e por Mateus, aonde o semeador sai a semear. E isso se refere à pregação da fé. E ali há 4 tipos de terreno. O bom terreno, aonde a semente dá bom fruto. A boa semente dá fruto, né? Evidentemente, se ela é boa, aquela terra é boa, então dará fruto com perfeição. Já os outros terrenos não dá fruto, porque o primeiro terreno é o caminho. A semente fica à beira do caminho, então não consegue nem mesmo nascer. O outro terreno é o terreno pedregoso, aonde a semente nasce, mas não consegue reproduzir. Logo como é em pedra, não tem raiz para sustentar a planta. E o outro terreno é entre espinhos, que acontece a mesma coisa, vai nascer, mas não vai dar fruto, porque os espinhos sufocam. Uma curiosidade é que tem algumas traduções da Bíblia que vai falar que a semente plantada à beira do caminho são aqueles que ouvem a palavra
E então as aves do céu vêm e comem aquela semente. E a pessoa não é salva mesmo crendo. Então, aparentemente é uma contradição. Como é que você pode crer e mesmo assim não ser salvo? Né? Nessa tradução está escrito dessa forma, que as aves do céu comem a semente e então a semente à beira do caminho, né? Então a ave do céu veio e comeu aquela semente. E então para que a pessoa, mesmo crendo, não venha a ser salva. Isso é curioso, mexeu a atenção. Então eu fui ler outra tradução. Em outra tradução, por isso que é importante você fazer um estudo, uma comparação das escrituras. Porque tem isso, tem traduções que vai trazer uma riqueza maior para a fé. Então essa outra tradução que eu li vai falar que a semente foi colocada, mas ficou na beira do caminho, e então as aves veio e comeu, para que a pessoa não chegue a crer. Não chegue a crer. Então isso é lindo, porque se a semente é plantada e ela nasce, então a fé está totalmente interligada com a salvação. Pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Então tudo está em Deus, a salvação está nele, tudo está nele. Crer nele vem dele, por ele, para ele. Então ele é a boa semente e ele também é a boa terra. Então a participação nossa é zero. Simplesmente viemos de Deus. Tudo é dele. E o embaraçar disso é esse mecanismo humano. Então o humano que faz todo esse embaraço. Então os 3 terrenos está totalmente interligado ao nosso humano. À beira do caminho, as aves do céu comem. É as distrações, muitos pensamentos. Então a semente fica só na mente, a palavra fica só na cabeça, não desce para o coração. Então as distrações da vida, vários outros compromissos, impedem a semente de descer para o coração e produzir frutos. A mesma coisa com a semente entre pedras. Vai ser os sofrimentos, as dificuldades. Então a fé não está enraizada em Cristo. Então logo aquela pessoa perde a fé, não continua na perseverança. A mesma coisa com a palavra entre espinhos, aponta para isso, os sofrimentos da vida, as tribulações, ali faz com que a fé fique sufocada e se vá. Mas o bom terreno, esse é o que é digno de nossa meditação. Senhor, eu sou esse bom terreno. Gera em mim, Senhor, esse coração que é segundo a tua promessa. O Senhor prometeu nesse novo pacto, nessa nova aliança, me dá um coração segundo o teu coração, um novo coração. Então vem de Deus o bom terreno. Não há do que o homem se vangloriar. A planta que o Pai Celestial plantou e a boa terra é tudo dele. Agora, claro que existe a má semente plantada pelo nosso inimigo. Essa má semente aponta para a nossa natureza. Por que a natureza da carne guerreia contra o espírito? Isso por si só já se revela a inimizade. Qual é a inimizade contra Deus? A não ser a nossa carne. A nossa carne é de baixo, o espírito é de cima. Então, em Adão da terra, almas viventes, somos limitados. Agora, em Cristo Jesus, nós então agradamos o Pai. Em Cristo Jesus nós subimos através da ressurreição dele. Não é
é a nossa ressurreição, não é o nosso batismo religioso nas águas da igreja, mas é o batismo que aquele ladrão teve, de entrar em Cristo, entrar no paraíso. Não há paraíso sem Jesus. Estarás comigo. Não há paraíso sem Jesus. Ele é a ressurreição e a vida. Ele é o paraíso. Se você está em Cristo, nova criatura é. Você agora está buscando o que é do alto. E quando Ele é manifesto, você também é manifestado em glória. O que é ser manifestado em glória? Não é uma cena literal de você, no abrir e fechar de olhos, ser transformado em glória e a trombeta tocar. Não, meu irmão, isso é processual, de fé em fé, de glória em glória, até que a medida da estatura de Cristo seja completada em você. Ser glorificado direciona, significa que o Espírito de Cristo vive em você. Significa a glória, a nuvem de glória, a presença do Altíssimo, a glória da Shekinah. É Cristo descendo para morar em você. Não é o que Ele prometeu? Se me ama, guardará a minha palavra e eu me manifestarei a Ele. Eu e meu Pai viremos e faremos nele morada. Aí está a vinda de Cristo especial para você e para mim, não para o mundo. João capítulo 14. Deus abençoe a tua vida nesta hora. E as poucas palavras que a palavra fala são suficientes para nos fortalecer. E até mesmo se ela não falar de forma audível, o silêncio de Deus vale mais que todas as palavras dos homens, porque Deus fala ao coração. Deus abençoe a tua vida, no maravilhoso nome de Jesus. Amém.